Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula de História dessa semana, capítulo 4, página 31. A gente vai falar sobre o Tratado de Tordesilhas, que aconteceu em 1494, mas antes de fazer a leitura aqui, do texto, eu quero estar explicando para vocês o que foi esse tratado. Então eu quero que vocês prestem atenção na explicação da tia e só depois vocês vão ler o texto do livro, ok? Então vamos lá. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado em 7 de junho de 1494 entre a Espanha e Portugal. Esse acordo ele tinha o objetivo de resolver conflitos relativos às terras em que Cristóvão Colombo e outros exploradores do final do século XV haviam aportado. Logo depois que a Espanha chegou pela primeira vez ao hemisfério ocidental, a Espanha e Portugal entraram em conflito sobre os direitos de colonização dessas terras. Em 1493, após ouvir os relatos de Cristóvão Colombo, 2 monarcas espanhóis procuraram o apoio papal para garantir suas posses territoriais nas terras. Eles pretendiam excluir os portugueses e outros possíveis rivais que quisessem também tomar posse dessas terras. Ainda em 1493, o Papa Alexandre VI, que por sinal era espanhol, ele determinou a demarcação de uma linha imaginária para dividir as terras. As expedições portuguesas deveriam manter-se a leste dessa linha. Todos os territórios a oeste dessa linha pertenceriam, então, à Espanha. Em troca disso, a Espanha deveria assumir o compromisso de difundir, ou seja, de iniciar o cristianismo no Novo Mundo, nas terras. Porém, outras nações europeias jamais aceitaram essa regra, tampouco qualquer outro acordo. O rei Dom João II de Portugal também não ficou satisfeito com a decisão do Papa Alexandre VI. Não só porque os direitos de Portugal no Novo Mundo não haviam sido suficientemente afirmados, mas também porque os navegantes portugueses não teriam espaço suficiente no mar para as suas viagens à África. Então, para resolver esse conflito, embaixadores espanhóis e portugueses se encontraram na vila de Tordesilhas, na Espanha, em 1494. Um novo acordo foi assinado e a linha foi movida, favorecendo os pedidos de Portugal. Foi o Tratado de Tordesilhas, então, que permitiu a Portugal tomar posse da região litorânea, onde Pedro Álvares Cabral aportou em 1500 e que mais tarde ele veio a se tornar o Brasil, E assim se fez o chamado Tratado de Tordesilhas. Bom, gente, após essa explicação que a tia deu, uma explicação mais aprofundada sobre esse tratado, onde aqui até o nosso livro não se aprofunda muito, eu quero que vocês agora leiam esse texto. Usem o marca-texto para poder demarcar aqueles tópicos mais importantes. E logo depois façam a atividade aqui da página 32. Produza uma história em quadrinhos, em tirinha, com o título Terras Descobertas a quem pertencem. Lembre-se de que uma história em quadrinho deve relatar os fatos por meio de desenhos e de balões de diálogos, de falas. Então, através do que a tia explicou aqui para vocês, do que ela leu, vocês vão fazer esse desenho, imaginar como é que tudo aconteceu e vão fazer esse desenho aqui nesse espaço da página 32. Claro que pode pintar, só não usem canetinha para não manchar o livro, Mas podem usar giz de cera
Podem usar o lápis de cor, régua, enfim, façam um desenho bem bonito. E, para finalizar, quero que vocês façam a leitura da página 33, que é a chegada dos portugueses ao Brasil, 2 versões, e quem eram os habitantes do Brasil em 1500, da página 34. Claro que a gente sabe que esses habitantes eram os índios, que a gente já viu isso, né, nos anos anteriores, mas eu quero que vocês leiam esses 2 textinhos aqui, porque na próxima aula a gente vai estar falando sobre eles, explicando algumas coisas, né, e fazendo uma atividadezinha também. Para complementar, vocês podem estar fazendo isso aqui, ó, na página 35, que é uma fonte histórica que a gente já aprendeu em história, sobre fontes históricas, que vocês podem fazer sem nenhum problema, ok? E qualquer dúvida, a tia tá lá no e-mail para poder tirar. Beijinhos, fiquem com Deus. Vejamos como foi traçado o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Portugal foi precursor na navegação pelo Atlântico, descobrindo uma nova rota para as Índias, que consistia em contornar o litoral oeste do continente africano, atravessando o Cabo das Tormentas e chegando às tão preciosas especiarias nas Índias. No mapa, vemos em vermelho a rota de Bartolomeu Dias, que em 1488 contornou o Cabo da Boa Esperança, chegando até o Oceano Índico e apresentando a Portugal uma nova possibilidade de caminho para as Índias. Este caminho foi percorrido em 1498 na expedição comandada por Vasco da Gama, representado no mapa na cor laranja. Entretanto, a Espanha também lançara-se no Oceano Atlântico e descobriu novas terras a oeste, terras estas que hoje sabemos se tratar do continente americano. Sendo assim, esses 2 países foram obrigados a garantir os seus domínios e suas rotas. Assim, em 1493, o Papa espanhol Alexandre VI publicou a Bula Intercoetera, que determinava a divisão do mundo por uma linha imaginária a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. As terras já conhecidas, ou não, a oeste da linha pertenceriam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. Os portugueses não aceitaram a determinação da bula. Dom João II ameaçou inclusive entrar em guerra contra a Espanha, mas tudo se resolveu de forma pacífica em 1494, com a assinatura de um dos mais famosos tratados da história, o Tratado de Tordesilhas, que ampliava de 100 para 370 léguas os limites estabelecidos na Bula Intercoetera. O empenho de Portugal para a modificação do tratado é visto por muitos como um indicativo de que a coroa lusitana saberia da existência das terras que hoje fazem parte do território brasileiro.